Uma família vivia tranquilamente em uma fazenda no interior da Inglaterra. Só que em 1984, coisas muito estranhas começaram a acontecer, e em pouco tempo a vida daquela família se transformou em um verdadeiro caos. Eles passaram a viver com medo, sem fazer a menor ideia de quem estava por trás de todo aquele pesadelo. E o detalhe mais perturbador de tudo isso é que essa história, que parece ter saído de um filme de terror, aconteceu de verdade. Eu sou a Mari e vamos pro caso de hoje. Era manhã do dia 30 de março de 1984, lá na Inglaterra. Um dos funcionários da fazenda Wyden Hill Farm estava fazendo a ronda dele. Ele caminhava por uma cerca que contornava toda a propriedade. Era para ser só mais um dia normal de um trabalho cansativo e exaustivo do interior. Só que enquanto ele andava, um negócio estranho chamou a sua atenção. Tinha alguma coisa presa no topo de um dos postes da cerca. De longe, ele não conseguia entender o que era, mas conforme ele foi chegando perto, ele começou a ouvir zumbidos de mosca. E não eram poucas. Tinha um enxame voando ao redor daquele objeto. O funcionário continuou andando até ficar perto o suficiente para conseguir enxergar. E quando finalmente ele viu o que era, ele congelou na mesma hora. Bem no topo daquela madeira tinha a cabeça de um cordeiro. E pelo estado que dava para ver que ela tinha sido colocada ali há pouco tempo. Ele ficou ali, parado por alguns segundos, só encarando aquela cena. Ele estava tentando entender o que é que ele estava vendo. Até que ele percebeu um outro detalhe. Bem do lado, preso ali na cerca, tinha um pedaço de papel. E nele tinha um recado bem claro: você é o próximo. Ele nem pensou duas vezes, deu meia volta e saiu correndo para a casa principal. Ele queria avisar o seu patrão, Graham Blackhouse. Quando Graham chegou lá e viu aquela cena, ele só ficou em silêncio, porque ele entendeu exatamente o que aquilo significava. Aquela não era a primeira vez que ele recebia uma ameaça. Na verdade, nas últimas semanas, a vida dele tinha se transformado em um verdadeiro pesadelo. Desde o começo de março, vários bilhetes anônimos estavam chegando pelo correio lá na fazenda. E todos eles traziam ameaças claras, tanto para ele quanto para a família dele. Só que agora tinha uma diferença gigantesca. Até aquele momento, as coisas tinham ficado só no papel. Mas agora, alguém tinha ido até a fazenda e deixado aquela cabeça de cordeiro junto com uma nova ameaça. Obviamente, a situação já tinha passado para um nível completamente diferente, então, sem pensar duas vezes, ele decidiu chamar a polícia. Quando os investigadores chegaram na fazenda, eles encontraram a cena exatamente da mesma forma que o funcionário tinha encontrado. O Graham veio correndo e começou a explicar para a polícia: olha, essa não é a primeira ameaça que eu recebo. Na verdade, faz semanas que estão chegando cartas com várias ameaças. Mas hoje, a coisa passou de todos os limites. Não parece que é só uma brincadeira ou uma provocação. Isso aqui é uma ameaça real. Os agentes perceberam que o Graham estava bem nervoso. Eles pegaram o bilhete, deram uma olhada e aproveitaram que estavam ali para fazer uma ronda na fazenda para ver se encontravam alguma coisa, algum sinal de arrombamento ou realmente alguma pista do que tinha acontecido. Os agentes examinaram toda a cerca para ver se tinham algum sinal de invasão, afinal alguém poderia ter entrado dentro da fazenda. Mas depois de analisarem tudo, eles não encontraram absolutamente nada. Mesmo assim, os investigadores ainda fizeram as anotações, conversaram mais um pouco com o Graham, mas a verdade é que naquele momento nada foi feito. Para a polícia, aquilo parecia muito mais uma desavença ou uma rixa de moradores do interior do que realmente uma ameaça séria. Então, no final das contas, os agentes foram embora. Mas enquanto as viaturas iam se afastando, o Graham não conseguia ficar tranquilo. Ele ficou ali parado, vendo a polícia ir embora, com aquela sensação de que eles estavam cometendo um erro gigantesco. Porque para ele, aquilo estava muito longe de ser só uma brincadeira ou uma rixa. Aquilo era o começo de algo muito pior. E o que deixava essa situação toda ainda muito mais pesada é que o Graham nem queria estar ali para começo de conversa.
Aquela fazenda nunca tinha sido o sonho do Graham. Na verdade, até o ano de 1979, a vida dele era completamente diferente. Ele era um cabeleireiro bem-sucedido e tinha uma clientela bem fiel, então ele ganhava muito bem pelo seu serviço. Só que naquele ano, a vida dele mudou completamente. O pai do Graham faleceu e deixou a fazenda como herança para ele. E naquela época, isso até parecia uma oportunidade de ouro. A fazenda ocupava uma área enorme e já estava na família há muitos anos. Então, na cabeça dele, talvez aquela fosse a situação perfeita para ele conseguir dar um pouco mais de estabilidade para sua família. O único problema é que o Graham não fazia a menor ideia de como administrar uma fazenda. Ele não entendia nada sobre criação de ovelhas e nem sobre colheitas. E o pior é que ele também não entendia nada da parte financeira essencial para comandar uma fazenda daquele porte. Mas mesmo assim, ele decidiu se arriscar. Ele pegou a sua esposa Margarete, os 2 filhos e se mudou para lá. Nos primeiros anos que ele trabalhou na fazenda, ele tinha a mentalidade que com o tempo e fazendo aquilo todos os dias, ele conseguiria pegar o jeito. Mas não foi muito bem isso que aconteceu. As colheitas não rendiam o que deveriam e os lucros eram bem menores do que ele calculava. E conforme o tempo ia passando, as contas começaram a se acumular e aquilo tudo virou uma bola de neve. E assim, ano após ano, o Graham via a situação da fazenda indo de mal a pior. A cada ano que passava, a fazenda estava mais afundada em dívidas. E agora, como se não bastasse todo esse problema financeiro, parecia que tinha alguém que estava disposto a aterrorizar aquela família. Só que mesmo assim, mesmo com essa situação, não tinha muito o que fazer. A fazenda continuava lá, os animais precisavam dos cuidados diários e as contas não paravam de chegar. Então, por mais que toda a situação fosse assustadora, permanecer ali parado e deixar a fazenda afundar não era uma opção. 6 dias já tinham se passado desde que aquela cabeça de cordeiro apareceu lá na cerca. A família estava tentando, aos poucos, voltar para a rotina. Desde aquele dia, nada estranho tinha acontecido, mas nenhum bilhete tinha chegado pelo correio, então aparentemente as coisas estavam voltando ao normal. Naquela manhã, os filhos do casal já tinham ido para a escola e a Margarete precisava passar na cidade para comprar algumas coisas. O Graham já tinha acordado bem cedo. Ele estava no celeiro cuidando dos animais como ele fazia todos os dias. Como já era um costume dele, assim que ele chegou no celeiro, ele ligou o rádio em um volume bem alto. E a verdade é que com tudo aquilo que estava acontecendo, ter um som bem alto enquanto ele trabalhava era como se fosse uma válvula de escape. Ele não ficava pensando muito em como tudo tinha acontecido. Nesse meio tempo, a Margarete já estava terminando de se arrumar para ir lá para a cidade. Ela até usaria o próprio carro, mas naquela semana, infelizmente, ele estava com alguns problemas mecânicos e não conseguia sair da fazenda. Então, ela não tinha uma outra escolha e decidiu pegar o carro do marido. Ela entrou dentro do carro, ajustou o banco, colocou a chave na ignição e girou. E naquele exato momento, a paz e tranquilidade daquela fazenda foi interrompida por uma explosão. Por um milagre, mesmo com a força absurda do impacto, a Margarete conseguiu sobreviver e ela começou a se arrastar saindo do carro. Ela estava gravemente ferida e começou a gritar desesperada por ajuda. O estrondo da explosão tinha sido tão alto que chamou a atenção dos vizinhos e também de pessoas que passavam ali pela região. Em questão de segundos, vários moradores vieram correndo na direção da fazenda para saber o que é que tinha acontecido. Enquanto uns tentavam ajudar a Margarete ali no chão mesmo, outros já estavam tentando alguma forma de levar ela para o hospital. Eles conseguiram colocar ela no carro e saíram da fazenda às pressas. E no meio de toda aquela confusão, um dos vizinhos percebeu que o Graham não estava ali. Ele entrou correndo na propriedade e assim que ele chegou perto do celeiro, ele já escutou aquela música muito alta. O volume era tão alto que o Graham não tinha escutado absolutamente nada do que tinha acontecido. O vizinho entrou correndo no celeiro, desligou o rádio e ele só conseguiu falar: "A sua esposa, aconteceu uma explosão."
O Graham congelou na mesma hora. Ele ficou paralisado, tentando processar o que ele tinha acabado de ouvir. Mas em questão de segundos, ele saiu correndo e assim que ele chegou do lado de fora, ele já viu aquela grande fumaça saindo de perto da residência. E foi aí que ele percebeu de onde essa fumaça vinha. Era do Volvo, o carro que ele mesmo dirigia todos os dias. E nessa hora, não tinha muito como ele pensar em outra coisa. Aquele carro era dele. Quem dirigia era ele. E por uma infelicidade, a Margarete que tinha pegado o carro naquele dia. Então, quem quer que tenha colocado aquela bomba, talvez o alvo não era a Margarete. Talvez fosse o próprio Graham. Em pouco tempo, a fazenda já estava tomada por investigadores. E o Graham estava furioso. Nas últimas semanas, ele tinha tentado avisar todo mundo, inclusive a polícia, que uma coisa muito ruim estava prestes a acontecer. Mas na visão dele, ninguém tinha levado aquilo realmente a sério. E agora, a esposa dele estava gravemente ferida no hospital. E tudo apontava para a mesma pessoa. A mesma pessoa teria enviado todos aqueles recados anônimos pelo correio. A mesma pessoa teria ido até a fazenda, colocado a cabeça do cordeiro junto com uma nova ameaça. E agora, a mesma pessoa teria feito essa explosão. Só que o cenário era outro. Aquilo não era só uma ameaça, aquilo foi realmente uma tentativa de homicídio. Por esse motivo, não tinha mais como as pessoas e a polícia ignorar o que tinha acontecido. E foi assim que os investigadores começaram um trabalho bem minucioso naquela fazenda. Enquanto alguns policiais estavam isolando aquela parte do carro que tinha explodido, outros já estavam vasculhando toda a propriedade. Eles estavam em busca de qualquer pista que identificasse quem era o autor daquele ataque. Foi aí que o Graham apareceu carregando uma pilha de cartas nas mãos. Eram todos aqueles bilhetes anônimos que ele já tinha recebido durante semanas. Ele entregou tudo para os investigadores, porque naquela altura do caso, ele tinha certeza absoluta de que aquelas mensagens escondiam a identidade de quem estava por trás daquele ataque. Os investigadores pegaram as cartas, escutaram de novo toda aquela história do Graham e fizeram uma pergunta que eles nunca tinham feito. Graham, existe alguém que possa querer fazer isso com você? E ele respondeu que sim. Ele confessou que alguns anos antes ele tinha se envolvido em um caso extraconjugal com a esposa de um homem chamado David Hodgkinson. Só essa confissão já foi mais que o suficiente para acender um alerta na cabeça dos policiais. Mas tinha um outro detalhe que deixava essa história ainda pior. O David trabalhava em uma pedreira, ou seja, ele tinha acesso a explosivos. E para piorar, ele entendia muito de instalações elétricas e de sistemas automotivos. Então, na teoria, ele era uma pessoa perfeitamente capaz de produzir uma bomba como aquela. Os investigadores até foram atrás dele, mas logo de cara, eles descobriram que o David sequer estava no país. Ele tinha viajado semanas antes da explosão e ainda não tinha voltado. Resumindo, era fisicamente impossível que o David tivesse por trás do ataque. Então, como o David estava totalmente descartado, os investigadores praticamente voltaram à estaca zero. Só que aí eles lembraram de um outro nome que o Graham já tinha mencionado durante o interrogatório. Era um vizinho dele chamado Colin Bedale Taylor. O Colin era um engenheiro aposentado que morava a poucos minutos da fazenda do Graham. E os dois não se davam bem de jeito nenhum. Eles viviam brigando, e todas as brigas eram pela mesma coisa, por causa dos limites das propriedades. A situação já tinha ficado tão ruim que praticamente todo mundo sabia que os dois não se davam bem. Mas por incrível que pareça, os investigadores não levavam muito a sério que o Colin poderia fazer uma coisa dessas. De fato, os dois realmente tinham uma desavença, mas até aquele momento era isso, não existia nada que comprovava que o Colin poderia estar envolvido no caso. Para a polícia, o Colin era só um vizinho que estava em uma disputa antiga por terra. Como eles não tinham um suspeito concreto e as pistas não eram suficientes, as autoridades decidiram tomar uma atitude por proteção.
Eles instalaram um botão de emergência lá na casa do Graham, e esse botão ficava ligado diretamente na delegacia local. Então, qualquer problema que a família tivesse, era só apertar aquele botão, que um alarme disparava na delegacia e eles iriam correndo até lá. 15 dias já tinham se passado e, apesar da polícia estar bem empenhada nesse caso, tentando encontrar o autor daquilo, a investigação continuava muito travada. Nenhum dos policiais estava mais perto de descobrir quem é que estava por trás de tudo aquilo. E enquanto isso, a vida do Graham tinha mudado completamente. A Margaret tinha sobrevivido à explosão, mas continuava internada no hospital. Ela ainda precisava passar por várias cirurgias para tirar todos os estilhaços que estavam no seu corpo, principalmente na parte inferior, na parte das pernas e do quadril. Os filhos do casal já tinham sido retirados da fazenda e estavam com pessoas de confiança até toda aquela situação se resolver. Então, naquela noite do dia 30 de abril, o Graham estava sozinho, completamente sozinho. A fazenda estava bem silenciosa, como de costume. E naquela noite ele estava sentado na cadeira, olhando para fora da janela e pensando em como a vida dele tinha mudado. Em questão de semanas, ele tinha recebido ameaças, a cabeça do cordeiro, a explosão. A Margaret estava no hospital e ele nem podia ficar com seus filhos. Por um instante, ele ficou ali parado e pensando que talvez já tinha chegado a hora de desistir. Talvez a melhor coisa que pudesse acontecer tanto para ele quanto para a família era vender aquela propriedade e sair dali para conseguir viver uma vida normal. E foi bem nesse momento que ele estava pensando em tudo isso que alguém bateu na porta. O Graham estranhou na hora. Ele não estava esperando uma visita. E receber uma visita naquele horário da noite, na fazenda, ele estando sozinho, era no mínimo estranho. Mas mesmo assim, ele se levantou daquela cadeira, começou a caminhar em direção à porta, colocou a mão na maçaneta e abriu. Pouquíssimos minutos depois, aquele botão de emergência lá da delegacia disparou. Assim que o alerta tocou, várias viaturas começaram a ir na direção da fazenda. E quando os primeiros policiais chegaram na casa, eles perceberam de cara que alguma coisa muito ruim tinha acontecido. Tinham manchas de sangue espalhadas por toda a casa, objetos derrubados, as cadeiras estavam caídas pelo chão. Parecia que uma luta muito violenta tinha acabado de acontecer. Os agentes foram seguindo aquele rastro pelo corredor, e assim que eles chegaram bem perto da escada, já encontraram o corpo. Era o Colin, aquele vizinho do Graham. Ele tinha levado 2 disparos no peito, e mesmo ali caído no chão, a mão dele ainda estava segurando bem apertado um estilete que tinha as iniciais dele. Os policiais continuaram andando e começaram a chamar o Graham, e foi aí que eles ouviram uma voz bem fraca dizendo: "Eu estou aqui." E foi aí que eles encontraram ele. O Graham estava sentado no chão. Ele tinha cortes profundos no rosto, no peito e no abdômen. Ele explicou para os policiais que o Colin tinha aparecido ali na fazenda de surpresa só para saber como a Margaret estava. Os dois deixaram as desavenças de lado e começaram a conversar sobre tudo, sobre as ameaças, a explosão, sobre a Margaret estar no hospital. E a conversa estava fluindo naturalmente. Mas então, alguma coisa mudou. O Graham percebeu que o Colin estava ficando cada vez mais ansioso e nervoso. E do nada, sem aviso nenhum, ele colocou a mão no bolso, pegou aquele estilete e deu o primeiro golpe no rosto do Graham. Ele ficou completamente chocado e nem deu tempo de reagir, porque em questão de segundos, o Colin deu o segundo golpe. E dessa vez pegou no peito dele e desceu até o abdômen. Apavorado com o que tinha acontecido, o Graham virou de costas e começou a correr para fugir do Colin. E foi justamente nesse momento em que ele tentava escapar daquilo que o Colin começou a falar. Ele confessou que ele era o responsável por todos aqueles bilhetes. Ele disse também que ele tinha ido até a fazenda e colocado a cabeça do cordeiro ali com aquela ameaça. E por fim, ele disse que ele foi o responsável por aquela bomba, mas que ela não era para atingir a Margaret, era para atingir o Graham.
E ele gritava com muita raiva. A Margaret não deveria estar naquele carro. Quem deveria estar ali era você. No meio de toda essa confusão, o Graham conseguiu chegar até a escada, que era um lugar onde ele guardava uma espingarda. Ele pegou a arma na mão e começou a falar para o Colin: se afasta, porque eu tô armado e eu vou atirar. Mas mesmo com todos esses avisos, não adiantou absolutamente nada. O Colin continuou indo para cima dele, enquanto o Graham se afastava subindo os degraus da escada. E foi nesse momento que, sem opção, ele deu 2 disparos contra o Colin, que foi atingido no peito e caiu ali mesmo no chão. Depois de dar esse depoimento para a polícia, explicar tudo o que tinha acontecido e também passar pelo primeiro atendimento ali naquele local, o Graham foi levado até o hospital. Enquanto isso, os investigadores já estavam isolando toda aquela casa. Agora, eles precisavam remontar o que tinha acontecido para finalmente fechar aquele caso. Os agentes tiraram foto de tudo. Eles passaram por todos os cômodos, recolheram evidências, olharam as manchas, analisaram os padrões e pegaram tudo o que eles podiam para montar e fechar bem certinho tudo o que tinha acontecido naquela casa. E logo depois que eles terminaram os trabalhos ali na fazenda, eles partiram para a casa do Colin e também fizeram uma busca bem minuciosa. E foi lá, bem no meio dessa busca, que os policiais encontraram o que para eles era uma prova final. Lá no terreno do Colin, escondido embaixo de algumas folhas, os agentes encontraram um tubo de metal. E esse tubo batia perfeitamente com o mesmo tubo que foi usado naquela bomba que explodiu o carro que a Margaret estava. Naquele exato momento, finalmente, a investigação parecia ter chegado ao fim. A história inteira batia. Você tinha um suspeito, você tinha um confronto, as evidências e agora uma prova física que colocava o Colin diretamente ao atentado. Mas essa certeza da polícia não ia durar. Nos dias seguintes, a perícia encontrou uma evidência muito mais importante do que aquele pedaço de tubo encontrado na propriedade do Colin. E foi essa descoberta que fez a investigação virar de cabeça para baixo. Porque de repente a polícia chegou a uma conclusão assustadora. Talvez eles tivessem entendido aquela história de uma maneira completamente errada. Conforme os investigadores foram analisando todas as provas com muito mais detalhes, uma nova possibilidade começou a surgir. E se o Colin nunca tivesse sido responsável por nada do que tinha acontecido? E se a verdadeira ameaça sempre esteve escondida em um outro lugar? A conclusão que a polícia chegou era quase impossível de acreditar, mas todas as provas daquela noite apontavam para que uma única pessoa tinha feito tudo aquilo. E essa pessoa era o próprio Graham Blackhouse. A polícia descobriu que toda aquela campanha de terror tinha sido arquitetada 100% por ele. Tudo não passava de uma armação meticulosamente planejada. Lembra que eu comentei que a fazenda estava passando por vários períodos ruins e que estava afundada em dívidas? Então, por causa disso, o Graham fez várias apólices de seguro no nome da esposa dele, a Margaret. E o seu plano era simplesmente macabro. Ele queria tirar a vida dela para receber todo o dinheiro do seguro. E para despistar a polícia, ele começou a fazer toda essa história como se realmente tivesse alguém perseguindo a família. Só que o plano dele deu totalmente errado. A explosão aconteceu, mas a Margaret continuava viva. E foi aí que o Graham entrou em pânico, porque ele sabia que se a polícia descobrisse tudo, toda aquela história que ele tinha feito ia desmoronar. Ele precisava urgente de um culpado. E quem era a pessoa ideal para assumir toda a culpa? Obviamente era o Colin, aquele vizinho que ele já tinha uma desavença e que todo mundo sabia das brigas. Tudo o que o Graham precisou fazer foi chamar o Colin para ir até a fazenda naquela noite. Ele inventou uma desculpa que queria acabar com as brigas e que finalmente os dois resolveriam sobre os limites das propriedades. E se o plano realmente funcionasse como ele imaginou, ninguém descobriria a verdade.
Mas o Graham cometeu muitos erros. E muitos deles estavam ali, escancarados na frente da polícia naquela cena de crime. Para começar, aquele padrão das manchas de sangue contava uma história completamente diferente do que o Graham tinha contado. Ao invés de um ataque surpresa, a perícia conseguiu confirmar que todas aquelas lesões foram feitas pelo próprio Graham. Além disso, ele também não tinha nenhuma lesão de defesa, o que seria muito comum se realmente ele tivesse sido atacado de surpresa. Mas a prova final, aquela que finalmente colocou o Graham atrás das grades, foi um simples bloco de notas. A polícia tinha encontrado aquele bloco de notas dentro do escritório dele. Em uma dessas páginas tinha um desenho circular que foi feito pelo próprio Graham. Só que ele apertou tanto a caneta para fazer esse desenho que acabou carimbando as páginas de baixo. Todas as páginas ficaram marcadas. E ele usou justamente essas folhas de baixo para escrever todas aquelas ameaças. Lá naquele momento que ele tinha entregado os recados para a polícia, eles já tinham percebido esse sinal, essa marca, e acharam muito estranho. Só que agora, com aquele bloco original em mãos, eles conseguiram descobrir o que era aquele círculo e de onde ele vinha. Todas aquelas ameaças nunca tinham vindo de ninguém do lado de fora. Elas tinham sido escritas pelo próprio Graham. No final das contas, o Graham foi preso e condenado a 2 prisões perpétuas. Uma pela tentativa de homicídio da esposa e outra pelo homicídio do vizinho Colin. E a história dele termina em 1994, quando ele acabou perdendo a vida por um ataque cardíaco dentro da prisão. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar essa parte final para dar o recado para vocês, porque afinal eu fiquei um bom tempo sem postar vídeo, né? Mas eu casei, me mudei, então vocês imaginam, foi um verdadeiro caos. Eu ainda não tinha um lugar para gravar, e agora tenho. Inclusive, eu tenho um cenário novo. Já me deixa aqui nos comentários se vocês gostaram. Eu particularmente adorei. Mas enfim, agora é uma nova fase do canal. Eu espero que vocês gostem e que continuem me ajudando como vocês sempre me ajudaram. Eu conto muito com vocês para fazer isso aqui funcionar e para fazer esse canal atingir muitas pessoas. Então, se você puder, não esquece de deixar um like nesse vídeo, já se inscreve no canal se você não é meu inscrito, chegou aqui agora, isso me ajuda muito. E se possível, compartilha com um amigo que você sabe que gosta desse tipo de caso. E é isso, gente, agora sem mais sumiços, todas as quintas-feiras a gente se encontra por aqui. Um grande beijo e até o próximo vídeo.